Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Dess, você está no canal Então Eu Li. Eu sei que eu estou no lugar errado, mas o motivo para eu sentar é muito simples. Eu tô com uma puta preguiça de ficar de pé hoje, queria ficar deitado o dia inteiro. E hoje eu vim falar pra vocês sobre 3 livros incríveis e essa é a última resenha do ano. Eu vou falar hoje sobre Homens, Mulheres e Filhos, A Casa de Segredos e As Crônicas de Bane. Bom, eu queria começar falando pra vocês hoje um pouquinho sobre Homens, Mulheres e Filhos, que foi a primeira leitura que eu fiz. I think if I disappeared tomorrow, the universe wouldn't really notice. Nesse livro ele narra a história de vários adolescentes, adultos e etc. que lá no fundo estão todos conectados entre si. Logo de cara conhecemos um grupo de jovens que todos têm seu problema. Como por exemplo, uma garota anoréxica, uma menina que ela é vigiada toda hora, assim, os seus pais vigiam o computador, o celular dela, tudo certinho. Mas quando eles não estão longe, ela acaba se mostrando pra internet. Conhecemos também um garoto que é viciado num jogo e em fetiches sexuais. Tá, essa parte é um pouco estranha, por quê? Porque tem umas coisas que ele vê que você fica assim, uou. A gente conhece então alguns jovens, mas depois a gente acaba conhecendo os pais desses jovens, que todos também têm alguns problemas com seus relacionamentos. Como pais que seus relacionamentos sexuais estão um pouco ruins, eles acabam apelando isso pra outra forma. Relax. Tô descascando meu salame, gorfando a minha giromba, eu estou encerando a minha maçaneta. Tocando cuíca. E também conhecemos mulheres, as mães dessas jovens, que também estão insatisfeitas com seus relacionamentos e vão procurar outras formas de prazer, vamos falar assim. Esse livro não tem grandes aventuras, não tem grandes reviravoltas, não tem muita coisa que acontece. Esse é um livro pra crítica. Basicamente é um livro para criticar a nossa sociedade atual, que está sempre ligada à tecnologia e de sempre manter as boas aparências para os outros. Uma coisa muito legal desse livro é como que ele aborda a tecnologia, que dá a entender que a tecnologia é uma porta para a gente acabar se descobrindo, acabar se conhecendo e não ficar somente naquela mesmice que nossa sociedade, nossa pessoa que a gente convive acaba impondo. Sabe, sair da mesmice, uma coisa que a tecnologia está trazendo pra gente. Quando esse livro chegou em casa eu esperava uma coisa totalmente diferente por conta do trailer. Eu achava que tinha uma puta história seguinte, mas não. Eles são somente fatos que vai acontecendo alguns com os jovens, etc. E que eles não são nem um pouco importantes, é mais uma crítica mesmo esse livro. Eu fiquei decepcionado por um lado, mas muito interessante pelo tudo que o autor abordou. Uma coisa que me incomodou muito nesse livro é o excesso de pornografia que tem nesse livro. Sim, tem muita coisa, toda página tem. Outra coisa que me incomodou muito nesse livro foi o excesso de personagens que tem. Sério, eu acabei esse livro não decorando o nome de quase ninguém, porque são muitos personagens. Tá, a ideia é bacana, cada personagem tem um problema, tal, e mostrar essas pessoas. Só que isso foi ruim, porque eu não acabei decorando o nome de ninguém. Aí esse personagem aparecia de novo e falava, quem é você? Eu ainda não assisti ao filme porque ainda não tive essa oportunidade, ou seja, não chegou no cinema daqui. Acho que nem vai chegar também. Mas eu vi que o filme deve ter cortado bastante coisas, porque a indicação acho que foi 14 anos ou 10. Foi uma coisa assim, ou seja, cortou muita coisa do que tanto tem nesse livro. Então fica indicado pra vocês, Homens, Mulheres e Filhos. Se você gosta daquele livro que mais critica mesmo, é bem interessante pra conhecer. Você vai acabar associando alguns personagens com você ou com algumas pessoas que você conhece, sabe? É bem bacana esse livro assim, mas tem todos aqueles probleminhas que eu me senti um pouco incomodado. E agora vamos falar um pouquinho sobre Casa de Segredo, A Batalha das Bestas. Esse é o segundo livro de uma duologia, ou seja, esse é o último livro que tem. O primeiro livro é Casa de Segredos, mas essa capa aqui, o livro tá lá em cima, eu tô com uma puta preguiça de pegar hoje, então é isso. Bom, esse segundo livro, assim que chegou, já parei pra ler tudo ele rapidinho e vai contar um pouquinho da família Walker. Esse segundo livro ele começa 6 meses depois do acontecimento do primeiro livro e vai contar um pouquinho mais pra gente da família Walkers de volta para o mundo real. Para eles, a coisa mais difícil que tem é eles esquecerem tudo que viveram no mundo, nos mundos literários de Christopher. Eu comecei o livro com uma expectativa muito alta, porque quando eu li o primeiro livro eu achei bem bacaninho o livro, mas eu não sabia se ia continuar lendo ou não, e surgiu essa oportunidade para ler, então bora.
né? Então eu comecei esse livro com expectativas muito altas e assim, me apaixonei muito por esse livro. Ele é muito superior que o segundo. A trama, você se sente dentro Você se sente dentro do que está acontecendo. Tá, vou falar um pouquinho da história. O livro ele começa 6 meses depois dos acontecimentos da Casa dos Segredos. E nesse meio tempo muita coisa mudou e algumas não mudou somente para melhor. Apesar de eles estarem numa situação financeira bem melhor, e a família começa a se desestruturar. E somente uma personagem viu, que é o nome da menininha, que eu esqueci o nome dela, que por sinal eu achei bem madura, mas eu quero falar depois dos personagens mais pra frente. Tudo corria normal, tudo tava legal, tudo tava bacana, até que ocorreu um acidente e fizeram a família cair novamente nas histórias de Kristoff. E é aí que começa todo o negócio. Roma Antiga, Primeira Guerra Mundial, esses somente são alguns cenários do que acontecem no livro. Vemos tantas coisas mega interessantes, bem melhor que o primeiro livro, e nos sentimos cada vez mais próximos dos personagens. Não foi tão confuso quanto foi o primeiro, que você ficava tipo, não entendi. Né? Eu consegui ter uma grande visualização melhor da história nesse livro aqui. Né? Muitas vezes a gente pensava que, dá um puta filme esse negócio aí. E, pelo que entendi, já foram comprados os direitos, etc. Então, vamos ficar no aguardo. A história fluiu rapidamente pra mim, quando eu via, acabou. E eu fiquei muito chocado com algumas revelações que foram feitas um pouquinho antes do final do livro e que, meu Deus! No final desse livro ele deixou uma pontinha de talvez eu faça um livro novo, mas não é certeza, parece que acaba nesse livro mesmo, mas sabe como que é. Vamos falar um pouquinho mais sobre Cassandra Clare. Cassandra Clare foi um mito. Primeiramente, eu li todos os livros da Cassandra Clare Eu li todos os livros dos Instrumentos Mortais dela, que é dela, né, esse ano, e eu não consegui ler as Peças Infernais. Eu ia ler, mas acabei não lendo. Eu li o Codex também, e agora eu estou lendo as Crônicas de Ben. Na Bienal, eu deixei uma cartinha da Cassandra Clare falando que o Alec e o Magno eram os personagens mais favoritos ever, né, gente? E ela acaba dedicando esse livro para todas as pessoas que dizem que Magnus e Alec são muito importantes para ela. E, gente, me senti dedicado a esse livro pra mim. Primeiramente, essa capa é muito linda, começa assim. Esse livro ele foi primeiramente lançado em digital. Foram um total de 10 contos que foram lançados primeiramente só por e-book. E agora todos estão reunidos nesse livrinho aqui. Esse livro aqui não foi somente escrito pela Cassandra Clare, foi uma parceria com a Cassandra, a Sarah Rez e o Moran Johnson. Todo início de conto acaba tendo alguns quadrinhos, um quadrinho que a Cassandra acaba desenhando do começo da história. E eu achei isso muito legal porque é uma edição ilustrada, né? Como vocês podem ver, né? Isso aqui é a ilustração. Nesse compilado de histórias a gente acaba conhecendo um pouquinho mais sobre a história de Magnus. Se você acompanha um pouco os Instrumentos Mortais, sabe que ele tem seus 1000 e poucos anos, né? E ele viveu bastante coisa. Então a gente acaba conhecendo um pouquinho dos amores deles antigos, coisas que foram mencionadas nos livros anteriores. Conhecemos também como que ele foi expulso do Peru, e entre outras coisas aí. E nesse livro aqui temos 2 contos muito fodas, que são ele com o Alec. Gente, me apaixonei. Eu achava que esse só ter um, mas são 2 contos, tem ideia disso? E eu fiquei muito apaixonado quando apareceu esses 2 contos. E é isso, gente. Fiquei muito feliz de ter lido esse livro. É uma capa holográfica. Eu não vou falar um pouquinho das histórias pra vocês, porque fiquem por conta própria, porque, gente, por ser contos não tem como falar um pouco das histórias, mas todos foram incríveis. E pra você que é fã da Cassandra Clare, dos Instrumentos Mortais ou das Peças Infernais, você sabe que Magnus é um dos personagens mais fodásticos que tem. Ele acaba roubando a cena e, sabe, é muito incrível. Então, fica recomendado pra vocês as Crônicas de Ben. Então esse foi a nossa última resenha do ano. Espero que você tenha gostado. Ano que vem eu tô pensando em fazer alguma coisa diferente, só pensando mesmo. Tô vendo se eu tenho alguma ideia nesse final de ano que eu vou relaxar, então vamos ver se parece alguma ideia legal. Mas ano que vem eu volto com mais resenhas, com mais tags, com mais book hauls, com mais desafios, com mais participação especial, com novidades. Vou pensar muita coisa nessas férias e acho que tem mais 2 vídeos pra ir pro ar ainda, não sei, que eu já gravei tudo. Esse aqui é o último que eu tô gravando, mas é o primeiro que você tá vendo. Então é isso. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!